Todos estamos vendo a intensa repercussão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Porém, no meio de tantas opiniões sobre o assunto, muita gente ainda pergunta: por que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia? Qual é o motivo dessa guerra e quem está certo afinal? Para entender, é preciso voltar na história. A Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética e se transformou em um país independente em 1991, ano em que a União Soviética se dissolveu. Nos primeiros anos de sua independência, a Ucrânia e a Rússia mantiveram uma relação relativamente estável, mas isso começou a mudar a partir dos anos 2000, quando a Ucrânia, aos poucos, começou a se aproximar mais da Europa. Em 2012, o governo da Ucrânia, apoiado por grande parte da população, estava prestes a fechar um acordo de associação com a União Europeia, mas a Rússia, contrária a essa aproximação, começou a fazer pressão sobre o governo ucraniano, tentando fazê-lo abandonar esse acordo. A pressão russa deu certo e em 2013 o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que era considerado um político pró-Rússia, suspendeu o acordo, o que levou a uma série de grandes protestos pelo país. Essas manifestações duraram meses e resultaram em mais de 100 mortos, até que no início de 2014, sob intensa pressão, o presidente ucraniano fugiu da Ucrânia e pediu asilo na Rússia. O governo russo obviamente aproveitou essa bagunça toda. Poucos dias depois da fuga do presidente ucraniano, grupos armados pró-Rússia, incluindo militares russos, tomaram posições estratégicas na Crimeia e anunciaram independência, realizando um referendo popular e então aquela região foi anexada de volta à Rússia. Esse era o início da invasão russa à Ucrânia. Poucas semanas depois, manifestantes e rebeldes pró-Rússia declararam a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, tornando independentes duas regiões pertencentes à Ucrânia. Os povos dessas regiões tinham grande afinidade e laços históricos com a Rússia, ao mesmo tempo em que rejeitavam um novo governo mais alinhado à União Europeia. Então eles simplesmente decidiram se separar do resto do país. Só aí, em questão de semanas, a Ucrânia já tinha perdido grande parte do seu território. Isso é chamado de guerra proxy ou guerra por procuração, quando um país ou conjunto de países utilizam terceiros de forma a não precisar lutar diretamente uns com os outros. Neste caso, os terceiros foram os separatistas que foram utilizados pela Rússia. Isso jogou a região do Donbass, onde estão as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, em uma violenta e longa guerra civil entre as forças ucranianas e os separatistas pró-Rússia, que contam com apoio russo. A situação permaneceu basicamente na mesma durante anos, com as forças do governo e os separatistas lutando pelo controle dessas áreas, até que há poucos dias o presidente russo Vladimir Putin reconheceu oficialmente a independência dessas regiões. Cerca de 48 horas depois, Putin ordenou o início da invasão russa à Ucrânia. Tá, mas quem é a OTAN, que todo mundo fala, e onde ela entra nessa história? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É basicamente um clube, para usar uma linguagem bem simples, de países da América do Norte e Europa que, no final da década de 40, decidiram se unir para defender uns aos outros de uma possível agressão militar por parte da União Soviética. A regra basicamente era: uma agressão contra um país membro será uma agressão contra todos os demais. A OTAN começou originalmente com 12 países membros, mas foi crescendo e hoje já conta com 30 países integrantes. E essa adesão de novos países, especialmente do leste da Europa, foi aproximando a OTAN das atuais fronteiras russas. A OTAN, no entanto, não se resumiu a uma aliança militar e foi uma forma de expandir a influência ocidental, especialmente americana, para grande parte da Europa. Hoje, países que eram ex-repúblicas soviéticas são membros da OTAN, aumentando não apenas a integração militar, mas também econômica com os demais membros. A própria exigência da OTAN de que pelo menos 2% do PIB de cada país seja investido em defesa, junto da necessidade de compatibilidade militar, fez com que países como Estados Unidos, Reino Unido e França se tornassem grandes fornecedores de armas aos demais países do bloco. Essa mudança de esfera de influência de países antes alinhados à Rússia, que se aproximaram e até entraram na OTAN,
junto do avanço territorial que a organização vem conseguindo conforme mais países vão entrando, é vista como uma ameaça pela Rússia. A Ucrânia recebeu um convite para entrar na OTAN em 2008, mas a proposta acabou não indo para frente. Desde o início do apoio russo aos separatistas, que começou alguns anos depois desse convite, a Ucrânia passou a se aproximar ainda mais da OTAN e havia a expectativa de sua entrada no bloco nos últimos meses. Foi justamente a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN a principal causa, ou pelo menos o principal pretexto, para a Rússia invadir a Ucrânia. Fica evidente, portanto, que ambos os lados, Rússia e OTAN, desejavam aumentar a sua influência sobre a Ucrânia, com a diferença que os russos estão fazendo isso através de uma agressão militar direta. A verdade é que, por mais que mentes polarizadas não consigam entender, a Rússia de hoje não difere dos Estados Unidos ou OTAN no ímpeto imperialista. Alimentar grupos internos como forma de desestabilização, como a Rússia fazia com separatistas na Ucrânia já bem antes da invasão, coisa que também fez na Geórgia e em outros pequenos países da região, é uma tática bem documentada e conhecida dos manuais da própria CIA, a exemplo do que fizeram na Baía dos Porcos em Cuba ou mais recentemente alimentando milícias na Líbia. Aliás, a Rússia tem utilizado a sua própria OTAN na busca pelo poder e influência sobre a Ucrânia. É um fato pouquíssimo conhecido, mas a Rússia faz parte da OTSC, ou Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é, assim como a OTAN, basicamente um clube de países que concordaram em defender uns aos outros. Um dos membros desse clube, a Bielorrússia, está prestando um fundamental apoio à invasão russa ao ceder bases em seu território para os russos, e inclusive ameaçou nos últimos dias iniciar também uma invasão contra a Ucrânia utilizando suas próprias forças. A Bielorrússia, inclusive, aprovou ontem uma lei que põe fim na neutralidade nuclear e que inclui a permissão para receber armas nucleares da Rússia em seu território, que faz fronteira com os países da OTAN. Ou seja, a OTSC, que é a OTAN da Rússia, está fazendo justamente o que eles acusam a OTAN de fazer, que é levar armas e poderio nuclear para as fronteiras dos outros, o que no fim das contas não passa de pirotecnia pura de ambos os lados para justificar suas ações, já que tanto a Rússia quanto a OTAN, com seus mísseis balísticos intercontinentais e bombardeiros de longo alcance, não precisam nem sequer estar no mesmo continente para se ameaçarem com armas nucleares, de modo que estar ou não nas fronteiras um do outro não faz quase nenhuma diferença. A Ucrânia, já com infinitos problemas internos, é uma espécie de marionete onde cada lado quer impor a sua influência e poder, usando como justificativa a presença do lado oposto. A OTAN é hoje o lado mais conveniente, pois está fornecendo armas enquanto a Rússia invade o seu território. Mas também não seria surpresa alguma se, daqui a 50 anos, documentos desclassificados mostrarem a participação de potências ocidentais no Euromaidan, a série de protestos muito semelhante à Primavera Árabe que acabou levando à queda do presidente ucraniano pró-Rússia e à subida ao poder de governos pró-Europa. No entanto, independente de qualquer suposição, o fato claro e que pode ser visto por qualquer um é que, após uma guerra proxy de 8 anos nas regiões separatistas, causando a morte de civis e uma onda de refugiados, hoje a Rússia invade a Ucrânia, supostamente pela possibilidade de sua entrada na OTAN, um motivo que, mesmo que seja real e não apenas um pretexto, ainda assim violaria brutalmente o direito de um país soberano definir o seu próprio destino. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.